Olá, eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Nós vamos conversar muito neste mês. Estamos vivendo o mês da família, crescendo em amor por família. Um assunto maravilhoso, um assunto que move a nossa vida, não é? Desde o nosso nascimento. Não é verdade? Desde que você nasce, você já começa a viver esse assunto, família, não é? Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho certeza que quando você nasceu, você trouxe uma alegria muito grande para os pais, para os avós, para os tios, para os amigos, os parentes, né? Todos. Então você já começa a se envolver com família desde o teu nascimento. E nós vamos conversar, então, nesse primeiro dia, nós vamos conversar, são 4 quintas-feiras que nós estaremos falando sobre esse assunto, no mês de junho. Então, nós vamos, no primeiro assunto que nós vamos conversar aqui, nós vamos começar pelo alicerce da família. Não é verdade? A casa começa pelo alicerce, não é? Nunca alguém começou uma casa pelo telhado, é sempre pelo alicerce. Então, nós vamos estudar sobre fortalecendo os fundamentos da família, o alicerce da família. E nós vamos fazer a leitura aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27 é o texto que nós vamos meditar aqui. Diz aqui a palavra de Deus, os dois alicerces. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha só, o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Outra versão diz, foi grande a sua ruína. Então nós temos aqui 2 alicerces. Nós vamos começar então conversando sobre o alicerce. Veja bem, meu irmão, assim como o casamento, a família, ela não vem pronta. A família não vem pronta. Ela é construída, ou seja, ela é edificada. E nós vamos estudar, então, vamos conversar nessas 4 quintas-feiras sobre crescendo de amor por família. Família é um assunto que realmente mexe comigo, fala muito ao meu coração, ao nosso coração, porque nós estamos envolvidos com família o tempo todo, né? Então, veja só, meu irmão, quem foi o grande idealizador da família? Foi o nosso Deus. Ele idealizou a família. E quando Deus instituiu a família, Ele não o fez para que a família estivesse em guerra, não é? Não foi para isso. Ele idealizou a família para que ela vivesse em paz, em harmonia, não é? Para que desfrutasse um da companhia do outro, sempre com muita paz, com muito amor, com muita alegria. Então veja só, família é ideia de Deus. Família é a ideia de Deus. O nosso Deus, Ele sabe tudo a respeito de família. E quando a instituiu, Ele o fez para proporcionar felicidade à raça humana. Mas por que muitos não desfrutam dessa felicidade? Logicamente, porque não tem o Senhor Jesus, né? Não tem o Senhor Jesus reinando no seio dessa família. Então, a ideia de família que vemos hoje no mundo não tem nada a ver com o que Deus planejou. Aliás, não vamos entrar muito nesse detalhe, mas hoje estão sendo criadas até famílias alternativas, não é?
Não vou entrar por esse caminho, mas você sabe daquilo que eu estou dizendo. Famílias alternativas. Não foi a maneira como Deus instituiu. E nós sabemos que o inimigo se levanta contra tudo que Deus constituiu. Família foi Deus que instituiu. Não é verdade? Foi Deus que instituiu família. Então o inimigo se levanta contra a família. Nós temos visto isso. Então vocês ouvirão hoje algo importantíssimo que poderá mudar a história de suas famílias. Uma pergunta: qual é o fundamento sobre o qual você tem edificado a tua casa? Qual é o fundamento sobre o qual você tem edificado a tua casa, edificado o teu casamento? Vou falar também muito aqui sobre casamento, vai entrar o assunto casamento, porque não tem como separar família de casamento, não é verdade? Não tem como. Então veja bem, qual é o fundamento sobre o qual você tem construído, edificado a tua família? Nós vemos no Salmo 11, versículo 3, que diz assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Destruídos os fundamentos. Quantas famílias já destruíram o fundamento? Não existe mais fundamento, não é? Não existe. Elas estão edificadas sobre a areia, como vimos aqui. Estão edificadas sobre nada, né? Estão edificadas sobre nada. A base da família, desse casamento, é nada. Então não vai subsistir, infelizmente. Então, edificar a casa sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha. Mas o que simboliza a rocha? O que simboliza a rocha? Edificar a casa sobre a rocha simboliza resistência, simboliza o que mais? Durabilidade, simboliza persistência, de firmeza e de estabilidade. Então veja bem, meu irmão, o projeto de Deus para nossas famílias é que tenhamos as qualidades da rocha. Qualidades da rocha, isto é, que elas tenham a resistência, que elas tenham a firmeza, meu irmão. Olha só que lindo, a firmeza, a estabilidade. A nossa família precisa ter estabilidade. Quantas famílias instáveis existem por aí? A nossa família precisa de estabilidade. E a durabilidade. Aí como diz, né, o nosso pastor Jorge, aí é que o carro pega, né? É aí que começa o problema, na durabilidade. Você sabia que o inimigo está vivamente interessado em destruir a nossa família? Ah, como ele deseja isso. Como ele deseja isso. Mas glória a Deus, porque a nossa família está firmada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. A nossa família não está firmada numa religião, não tem nada a ver com religião. Está firmada em Cristo, que é a nossa rocha. É nele que estamos firmados. Por isso a nossa família é abençoada. Por isso a nossa casa é uma bênção. Por isso o nosso lar é uma bênção. Aliás, eu sempre digo isso, existe uma diferença entre casa e lar. Casa é a construção física, né? A casa. Mas lar é a construção espiritual. Então, onde está sendo construído o teu lar? Onde ele está firmado? Então, veja bem, para a nossa família ter as qualidades da rocha, ela precisa estar firmada no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, é isso que nós temos aprendido. Precisamos colocar Jesus no centro das nossas decisões. Ah, meu irmão, as decisões que a nossa família vai tomar, ela tem que estar baseada. Tem que estar baseada naquilo que temos aprendido na palavra de Deus, através daquilo que Jesus tem nos ensinado. Precisamos colocar Cristo na solução de nossos conflitos e crises. Precisamos colocar Cristo, né, na solução de nossos conflitos e crises. Eu sei que a maioria sabe, eu sou casado com a Zumira, não é? Em novembro, agora, completamos 46 anos de casamento. Talvez você pergunte, pastor, mas o seu casamento é perfeito? Não é perfeito. Meu casamento não é perfeito, mas é um casamento abençoado, porque eu aprendi desde o início a colocar esse edifício chamado casamento, esse edifício chamado família, eu aprendi a colocar na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, eu sou casado com a Zumira
há 46 anos, vamos completar em novembro, se Deus permitir, né? Em novembro deste ano. Eu tenho 3 filhas, a Thelma, a Tatiane e a Thaís. As 3 filhas, as 3 já são casadas, e eu tenho 4 netos, 2 meninos e 2 meninas. Eu estou aguardando agora alguém para desempatar esse jogo, né? Está 2-2 e eu espero que alguém venha desempatar logo esse jogo. Então eu tenho 4 netos. Então Deus tem abençoado demais a nossa família. A minha filha Thelma mora em Vargem, que é próxima à Extrema, Minas Gerais, e Deus abençoou tanto que a minha filha é pastora. Ela é uma das pastoras da Igreja Batista Shalom, lá em Vargem. E eu tenho a Tatiane, que mora em Curitiba, não é? O marido da Thelma chama-se Alex. Eu tenho a minha outra filha, Tatiane, que mora em Curitiba, e o meu genro chama-se Adriel, né? Que tem um Matias, né? O Matias é o único filho que a Tati tem até agora. E a Thelma tem 3 filhos, então, a mais corajosa, tem 3 filhos. Ela tem a Ana Luísa, a Giovana e o Luiz Roberto. O Luiz Roberto, eles deram o nome para homenagear os 2 avós, né? Então ficou Luiz Roberto. Então são 4 netos. Uma família abençoada. Criei minhas filhas na igreja. Na igreja. Naquele tempo nós não tínhamos berçário, nós tínhamos o quê? O berçário era embaixo do banco. Elas dormiam ali embaixo do banco. E elas cresceram assim, na escola bíblica, foram aprendendo de Deus na igreja. Eu louvo, glorifico a Deus, porque a nossa igreja tem uma escola bíblica abençoada, e a igreja ensina as pessoas, as crianças, né, desde o início, a terem caráter. E elas foram educadas assim. Né? Louvado seja Deus por essa bênção gloriosa que é a Igreja Batista Casa de Deus. Então, se eu posso dar um conselho a você, crie o teu filho nos caminhos do Senhor, não é? Crie o teu filho no caminho do Senhor, conforme diz Provérbios 22, versículo 6. Instrui a criança no caminho em que deve andar, pois quando crescer não se desviará dele. Então essa é a minha família abençoada. Eu tenho a Thaís, não é, e o Leandro, que moram em Itupeva. A que ficou mais perto foi a Thaís e o Leandro, que moram em Itupeva. Irmãos, eu creio que do coração eu não morro mais, porque Deus me permitiu a graça de celebrar os 3 casamentos, da Thelma, da Tatiane e da Thaís. E eu resisti firme. Então, acho que do coração eu não morro mais. Então, foi um momento assim de extrema emoção. Não foi fácil, mas Deus me deu a graça de celebrar os 3 casamentos. Deus foi muito generoso para comigo. Aliás, continua sendo, né? Continua sendo. Por isso eu estou aqui falando com você sobre família. Eu amo família. Família é tudo, irmãos. Família é tudo. A igreja, ela existe porque existe famílias. Não é verdade? É por isso que o inimigo se levanta tanto para destruir famílias. Porque ele destruindo famílias, se ele separar o casal, o que acontece? Apesar que nós temos 2 cultos aqui, né? Nós temos o culto da manhã e o culto da noite. Aí o que acontece aos domingos? Um fala, não, eu vou de manhã, eu vou à noite. E fala, eu não quero ir lá porque eu não quero encontrar com ela. De repente, os 2 acabam saindo da igreja, porque um não quer encontrar o outro, fica aquele problema danado, né? Terrível. Então, o inimigo quer realmente roubar, matar e destruir as famílias da igreja, porque destruindo as famílias, ele vai minando aos poucos, não é? Aquilo que de bom existe na igreja, que é a família. A nossa igreja ama muito família e trabalha muito pelo bem-estar das nossas famílias. Nós temos um ministério que cuida só de famílias. Então, é algo poderoso, maravilhoso, aquilo que nós temos visto na igreja. Inclusive, a preocupação com os nossos filhos é tão grande que nós efetuamos a compra aqui de 3 casas aqui próximo, que é ao lado da igreja, porque a intenção é cuidar dos filhos, não é? Os nossos filhos, cuidar dos nossos netos, não é verdade? Essa é a intenção da igreja. Nós amamos família. Aliás, é um dos valores da igreja, família. Glória a Deus, louvado seja Deus. E é interessante, irmão, porque a família é assim. Ela começa com o marido e a esposa, né? Depois vem o pai e a mãe. Marido e esposa, o pai e a mãe. Mas nunca se esqueçam que voltarão em breve ao papel de marido e esposa. Foi o que aconteceu comigo, né? Nós começamos com marido e esposa, depois já teve o segundo passo, que foram os filhos, né? Pai e mãe, e agora voltamos para marido e esposa. Estão os 2 lá agora, sós, né? Voltamos agora
como iniciamos, e graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Graças a Deus, nos damos bem, para a honra e glória do Senhor. Deus tem nos abençoado, tem fortificado o nosso lar, assim como tem fortificado o teu lar e vai fortificar mais ainda se você continuar confiando nesse Deus lindo, nesse Deus maravilhoso. Então vamos verificar aqui rapidamente 3 aspectos que eu quero conversar com você hoje sobre isso. Primeiro, está aqui no versículo, Mateus 7, 24, a primeira parte do versículo. E diz aqui: todo aquele que ouve estas minhas palavras, está aqui, ó. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, o início de Mateus capítulo 7, versículo 24. Onde é que você vai ouvir a palavra de Deus, meu irmão? Onde é que a sua família vai ouvir a palavra de Deus? Na igreja. Talvez você diga: mas pastor, eu tenho ouvido muito a palavra de Deus através da internet. Glória a Deus pelo advento da internet, né? Como estaríamos agora se não fosse a internet? É uma benção. Mas nada como a família estar reunida na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Então nós temos a escola bíblica abençoada. Nós temos principalmente os cultos maravilhosos, né? Então, olha só, todo aquele que ouve as minhas palavras, estamos ainda no início do versículo, todos aqueles que ouvem as minhas palavras. O nosso pastor Jorge escreveu um livro denominado Sua Igreja, Sua Vida. E a nossa família tem aprendido isso, que a igreja, a nossa igreja é a nossa vida. Nós precisamos da igreja. Tanto é que o salmista Davi, sabendo muito sobre isso, ele declarou no Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Interessante que ele fala 2 vezes isso. Se você perceber no Salmo 122, ele não fala simplesmente vamos, ele fala 2 vezes, ele reforça o vamos à casa do Senhor. Que bênção, louvado seja Deus. Uma família alicerçada na palavra de Deus, ela estará sempre no caminho certo. Ela estará sempre na direção que precisa para as decisões que precisam ser tomadas. Nós somos orientados pela palavra de Deus na igreja. Glória a Deus, que bênção, né? Veja o que o salmista escreveu no Salmo 119. Eu vou ler aqui esse salmo, ele é lindo. Salmo 119, versículos 97 a 105. Nossa, que número grande, né? Mas é isso mesmo. Salmo 119, versículos 97 ao 105. Olha o que diz aqui, meu irmão. Olha o que diz. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação em todo dia. Olha onde a família vai se alicerçar. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois eles estão sempre comigo. Os agentes do inimigo estão aí para buscar destruir a nós e a nossa família. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Por quê? Porque medito nos teus testemunhos. Olha que lindo que o salmista está dizendo aqui. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Olha só, o inimigo quer ver você colocando o teu pé no caminho mau para minar o que existe de bom na tua família. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Olha que lindo, meu irmão, glória a Deus. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Olha só, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. E esse versículo que é lindo, maravilhoso. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha que bênção, meu irmão. Olha que bênção. Aqui está todo o fundamento que o teu casamento precisa. Todo o fundamento que a tua família precisa. Todo aquele que ouve estas minhas palavras. Essas palavras nos edificam. Então, que fundamento poderoso e precioso para o bem-estar da tua família.
nós encontramos exatamente na Bíblia, na Palavra de Deus. Vamos então para o segundo tópico aqui desta meditação. Nós encontramos ainda no versículo 24, é a continuação do versículo, não é? Todos aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Veja bem, não é só ouvir. Ouvir é bom, é maravilhoso, mas precisamos praticar. Pratica. Ou seja, e as coloco em prática na sua vida. Complemento do versículo, né? Será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que bênção. Não basta somente ouvir, tem que praticar aquilo que se ouve a respeito da palavra de Deus. Você tem praticado a palavra de Deus junto à sua família? Uma pergunta que fica aqui para nós. Você tem praticado aquilo que tens ouvido a respeito da palavra de Deus? É importante demais. Você tem praticado aquilo que Deus ensina a respeito da família? Eu já mencionei aqui esse versículo que é chave para a criação dos nossos filhos, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. É interessante o detalhe desse versículo, que não está escrito ensina o caminho. Se você estivesse ensinando o caminho, você estaria apenas indicando o caminho, mas está escrito ensina a criança no caminho. O que quer dizer no? É junto. No é junto. Então ensina a criança no caminho em que deve andar. É junto com a criança. Foi assim que nós ensinamos as nossas filhas, no caminho, junto com elas. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Os pais têm grande responsabilidade na formação e destino de seus filhos. É grande a nossa responsabilidade, não é? Por quê? Porque os filhos são heranças de Deus para nós. Está lá no Salmos 127, versículos 3 e 4, fala sobre isso. Os filhos são heranças, são presentes que Deus nos deu. Herança bendita, né? Maravilhosa, abençoada, os nossos filhos. Então, se as crianças forem ensinadas desde cedo, né? Desde cedo sobre o grande amor de Deus, ensinar as crianças que elas são amadas, aceitas, acolhidas e ensinadas principalmente que esse Deus poderoso nunca as abandonará, né? Ensinadas sobre os valores bíblicos e espirituais. Ah, meu irmão, que lindo isso. Se forem ensinadas a valorizar a família, a valorizar a honestidade, a valorizar a fidelidade, se forem alertadas com amor e respeito sobre os perigos desse mundo tenebroso, é um mundo terrível que estamos vivendo, né? É um mundo tenebroso que estamos vivendo. Mesmo quando forem adultas e uma vez ou outra acabarem errando, acabarão sempre retornando aos bons caminhos. Oh, glória a Deus! Isso é maravilhoso, né? Então é importante demais praticar aquilo que nós ouvimos. Você não tem noção do quanto as crianças estão de olho em nós. Eu sou filho único e eu confesso a vocês, eu nunca vi o meu pai e minha mãe brigarem, pelo menos perto de mim não brigavam. É lógico que eles tinham seus problemas, tinham seus problemas, podiam ter as suas discussões, né? Qual é o casal que não tem as suas discussões? Discussões para crescimento, né? Não discussões para destruição, não é verdade? Mas perto de mim não havia isso, então eu fui criado num ambiente de paz. E aquilo, a maneira como eu fui criado é a maneira como eu procuro conduzir a minha família, num ambiente de paz. Porque é maravilhoso desfrutar essa paz gloriosa que só o Senhor Jesus Cristo pode nos oferecer, não é? É glorioso entrar em casa e respirar paz. Não tem nada melhor do que isso. É poderoso demais. Então, eu fui criado assim, né? Então, veja só um detalhe. As crianças, nossos filhos, elas devem ser levadas a aceitarem Jesus como o único e suficiente Salvador. Sabe por quê? Porque Deus não tem netos. Você sabia? Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, os nossos filhos precisam ser levados a esse momento importante de receberem, de aceitarem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e terem os seus nomes escritos no livro da vida. É interessante, é importante demais. Aliás, é fundamental isso na vida dos nossos filhos. Elas precisam ser levadas a isso. Então, praticando a palavra de Deus,
elas vão adquirir esse conhecimento bíblico, porque elas estarão vendo que a sua casa, que a sua família é edificada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que praticar. Está sobre nós a grande responsabilidade de praticar, não somente ouvir. Como eu disse, ouvir é fundamental e é importante, mas praticar é muito mais especial do que tudo isso. Você tem praticado aquilo que tem ouvido na palavra de Deus a respeito de família? Você tem praticado isso? Se você colocar em prática aquilo que você tem ouvido, meu irmão, vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo, não é verdade? Então, pratique aquilo que você tem ouvido na palavra de Deus. Meu irmão, tenha sempre o hábito de educar, de corrigir o filho, porque tem momentos que precisam ser corrigidos, né? Precisam ser corrigidos, mas evite falar a teu filho. Não faça isso que Deus castiga. Ah, meu irmão, você já deve ter ouvido por aí. Não faça isso, filho, não faça isso porque Deus castiga. Não crie o teu filho dessa maneira, porque Deus é amor, Ele não castiga. E Ele vai criar essa barreira, né? Ele vai sempre ter medo de Deus. Ter medo é uma coisa, e ter temor a Deus é completamente diferente. Ter medo de Deus é você ter medo de não chegar nem perto dele, mas temor é respeito, você vai se aproximar dele com todo respeito para adorá-lo em espírito e em verdade. Então não use essa prática, meu filho, não faz isso porque Deus castiga. E ele vai criando assim uma imagem de um Deus sentado lá no céu com um chicote muito grande, e de lá ele alcança aqui a terra, e com esse chicote que até estala nas nossas costas, né? Ele vai ter a ideia de Deus assim, um Deus que castiga, um Deus irado, né? Ele vai ter essa ideia a respeito de Deus, mas Deus é amor. Ele precisa aprender que Deus é amor e que o ama profundamente e que o deseja levá-lo para o céu. Amém? Glória a Deus, que bênção gloriosa. Então, meu irmão, ame a sua família, porque o amor é fundamental. O amor é fundamental. Ame a sua família. Você precisa disso. Porque o amor de Deus está derramado na tua vida. E você precisa praticar o amor de Deus. E você vai demonstrá-lo, meu irmão, em relação à tua esposa em relação ao marido e em relação aos filhos. É algo poderoso. Veja só essa frase. Quem ama não vê defeitos. Quem odeia não vê qualidades. Vou repetir para você. Quem ama não vê defeitos. Quem odeia não vê qualidades. Né? Ele não consegue ver qualidade, porque ele já não suporta a pessoa, ele odeia a pessoa. Como é que ele vai encontrar qualidade na vida dela? Então ame a tua esposa, meu irmão. Ame a tua esposa, ame o teu esposo, minha irmã, ame os teus filhos. Filhos, amem vossos pais, respeitem os vossos pais. Eu creio que, mas durante essas semanas, um dos dias, nós vamos tratar diretamente sobre esse relacionamento de pais e filhos aqui. Eu creio que vai ter um assunto como esse aqui, para conversarmos aqui nessas quatro quintas-feiras. Olha o que diz Colossenses 3, versículo 19. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Irmãos, quem gosta de café amargo? Tem pessoas que tomam porque, logicamente, isso que faz é bom para a saúde, né? Até agora não conseguimos. Até já tentei. Eu fui até a página 1, só não cheguei na página 2 desse livro, do tomar café amargo, amargura. Não trate a sua esposa com amargura, de jeito nenhum, meu irmão. Ame a sua esposa. É horrível, né? Tratá-la com amargura. Mulheres, amem vosso marido. Ame o vosso marido. Uma grande prova de amor está em Provérbios 14, versículo 1. Provérbios 14, versículo 1, que diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa. Olha que bênção, a mulher sábia, ela edifica, meu irmão. Ela ajuda o seu marido. Eu não estou dizendo ajuda financeira, porque hoje em dia mudou muito. A minha mãe, por exemplo, não trabalhou, preferiu cuidar dos filhos, né? E hoje em dia, o momento que estamos vivendo acaba exigindo isso, né? A mulher trabalha fora e os filhos vão lá para a creche, vão crescendo. Irmãos, hoje está muito complicado. E fazer o quê, né?
É isso aí que nós estamos presenciando. Mas a mulher sábia, ela tem toda a condição de edificar a sua casa. E ela irá edificar se ela ouvir e praticar a palavra de Deus. É o que está escrito aqui no início do versículo de Mateus 7, versículo 24. Ela vai ouvir e praticar a palavra de Deus e ela vai edificar a sua casa. Né? Tudo está na mão. A mulher, minha irmã, você não sabe o poder que você tem na tua mão, viu? Você não sabe o poder que você tem na tua mão, o poder de edificar a sua casa. Você é o ponto de equilíbrio do teu lar, minha irmã. Talvez você diga, ai pastor, não fala isso, é muita responsabilidade. É mesmo, é muita responsabilidade, mas essa é a grande verdade. A esposa é o ponto de equilíbrio da sua casa. Irmãos, pense muito nisso. Pense muito nisso. Uma esposa e mãe que age com sabedoria é fundamental para o sucesso de sua família. Sabedoria. Coloque em prática a palavra de Deus para o bem-estar de vocês e respectivas famílias. Nós temos a história de Salomão, né? Quando ele teve a oportunidade de pedir algo para Deus, o que foi que ele pediu? Sabedoria. Meu irmão, quanta sabedoria precisamos, né? Não é somente a esposa, mas o marido também, né? Quanta sabedoria precisamos. Tem questões que surgem na nossa vida que é só a sabedoria de Deus para nos orientar realmente naquele momento. Não é verdade? Então Salomão pediu sabedoria. É que eu peço a Deus, é o que devemos pedir a Deus. Sabedoria para lidar com as mais diferentes questões que surgem no relacionamento da família. Terceiro aspecto, terceiro ponto aqui. As adversidades da vida não abalarão os fundamentos da sua família. Se você estiver firmado na rocha que é Cristo, as adversidades da vida não vão abalar de forma nenhuma os fundamentos da sua família. E as dificuldades surgem, as adversidades surgem e elas não mandam recado. Você não recebe o WhatsApp, né? Indicando lá a adversidade, avisando você, olha, o mês que vem você vai passar por essa adversidade, para você se preparar. Não, às vezes a adversidade surge do nada. Do nada surge o problema, do nada surge a dificuldade, mas você firmado na rocha que é Cristo, ouvindo e praticando a palavra de Deus, você será ricamente abençoado. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje temos uma adversidade forte nos enfrentando, né? Um vento forte soprando contra nós, que é o Covid. Que coisa terrível, terrível, terrível. Irmãos, é uma coisa assim que você fica pensando. A gente sabe que Deus permitiu tudo isso para mexer com a igreja, e principalmente com aqueles que não têm Jesus como Salvador, não é verdade? Deus permitiu tudo isso, Deus sabe, tudo está no controle dele, mas é uma adversidade terrível, que é um vento forte que tem soprado contra nós. Então veja bem, a chuva vai cair, os rios vão transbordar, né? Está lá no versículo 25 que nós lemos. Os ventos vão soprar forte, e eles têm soprado forte mesmo. As famílias têm sido atacadas por todos os lados. Como a família tem sido atacada ultimamente. É cada coisa absurda que você fala, meu Deus, como pode uma coisa dessa? As famílias sendo atacadas. Nós sempre ouvimos falar, a família é a base de tudo. Não é isso que nós sempre ouvimos falar? A família é a base de tudo. Quantas entrevistas nós já ouvimos de alguém dizer, principalmente quando ela chega no final de um curso lá, que ela demorou para fazer uma faculdade, algo que ela foi bem sucedida na vida, o que ela costuma dizer? Eu devo esse meu sucesso à minha família. Tenho certeza que você já ouviu isso, né? Eu devo esse meu sucesso à minha família. Outro dia eu vi um depoimento de um jogador de futebol, que o pai não tinha nada, meu Deus, ele pegava o trenzinho, lá no Rio de Janeiro, pegava o trem e levava o filho para treinar. Muitas vezes ele não tinha nem dinheiro, pedia ajuda de um, ajuda de outro para levar o filho a treinar, porque ele viu que o filho tinha uma capacidade para desenvolver o futebol, e ele levou, e ele sofreu tanto com aquele filho, e hoje ele desfruta, né, daquilo que o seu filho tem colhido, né, através do futebol. Então ele disse que tudo aquilo que aconteceu na vida dele, ele deve ao seu pai, à sua família, que sempre o apoiou. Então isso é interessante, a família, a base de tudo, ela está presente em tudo. Não é verdade? Quantas vezes a pessoa vai recebendo, quantos discursos você ouve, por exemplo, quando nós temos as pessoas, o orador da turma, por exemplo, né?
O orador da turma, quando na formatura, ele diz: eu quero primeiramente agradecer a Deus que foi o grande orientador de tudo isso, e eu quero agradecer a minha família, que sempre me apoiou. Sempre me apoiou. Então veja que a família é a base de tudo, está presente em tudo na nossa vida. Então é fundamental cuidar do alicerce da nossa família. É por isso que nós temos visto tanto por aí os ventos da falta de amor, os ventos da falta de incompreensão, da incompatibilidade, a falta de fé, da frieza espiritual. Que coisa terrível, o diabo procurando esfriar o relacionamento da família em relação até à igreja, em relação à igreja. O diabo sabe que se ele conseguir causar a frieza espiritual, ou seja, a falta de interesse nas coisas de Deus, a sua tarefa de destruir a família se tornará mais fácil. Se ele esfriar o amor da família em relação a Deus, a sua tarefa de minar aos poucos o relacionamento dessa família vai ser muito mais fácil. Mas quero dizer, há poder de Deus disponível para você, para que você tenha a tua família alicerçada na rocha que é Cristo. Há poder de Deus para te manter, para sustentar a tua família, para refazer os fundamentos da tua família. A rocha que é Cristo está presente para renovar hoje a tua família, renovar hoje a tua casa, para encher a tua casa da unção, do poder fantástico do nosso Deus. Então, chegando aqui à conclusão dessa nossa conversa, hoje a nossa primeira conversa, nós temos mais 3 ainda. O que eu posso dizer a vocês? Voltem hoje ao interesse pelas coisas de Deus. Se você perdeu o interesse, se você tem notado, você, meu irmão, como sacerdote do lar, meu irmão, que responsabilidade, não? Sacerdote do lar. Se você tem notado falta de interesse na leitura e prática da palavra de Deus, interesse pela igreja, pela oração, enfim, interesse em participar efetivamente na obra de Deus, não é? Se você tem notado essa frieza, essa falta de interesse, meu irmão, peça a Deus sabedoria para que você possa conduzir a tua família novamente para esse caminho maravilhoso, que é o caminho da graça, da bondade, da paz, do amor, da bondade, da benignidade, da presença de Deus no seio da tua família. Meu irmão, tenha certeza, os ventos irão continuar soprando forte contra a tua casa. Porém, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Meu irmão, sacerdote do lar, minha irmã, a sabedoria está na tua mão. Os ventos continuarão soprando forte contra a tua família, contra a minha família, contra a nossa família. Mas se elas permanecerem edificadas na rocha que é Cristo, a vitória já é nossa pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero nesse momento fazer uma oração especial para você e pela tua família. Se você puder, pare um pouco o que você está fazendo agora e vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Eu quero abençoar você e a tua família. Vamos orar, vamos orar. Deus bendito, Deus maravilhoso, eu quero nesse momento te adorar, Pai. Te adorar, te louvar, te bendizer e, acima de tudo, te agradecer, meu Deus. Te agradecer pela oportunidade que temos de servir a Ti junto com a nossa família. Obrigado pela vida da nossa família. Obrigado porque a nossa família está alicerçada na rocha que é Cristo e os ventos vão soprar, a tempestade virá, as adversidades virão contra a nossa família, mas ela está guardada, protegida pelas mãos poderosas do Senhor, o nosso Deus. Deus, eu quero abençoar agora a vida de cada família aqui representada, cada um que está acompanhando, ó Deus, essa conversa abençoada sobre a palavra de Deus. Deus, abençoe esse lar, abençoe poderosamente, que a paz retorne a esse lar, que o amor retorne a esse lar, a sabedoria, o perdão divino. Deus, manifesta grandemente o teu poder na vida desta família, fortalece-os agora através do teu poder, que é maravilhoso, glorioso, que é fantástico, que é tudo que nós precisamos. Deus, eu quero abençoá-lo agora, eu quero abençoá-los agora, cada família, cada lar, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Jesus, amém, amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus, que Deus te abençoe poderosamente. Até a nossa próxima oportunidade, quinta-feira,
que vem, na próxima quinta-feira, nós estaremos juntos novamente, meditando, estudando a palavra de Deus. Meu irmão, acredite nisso. Eu vos amo em Cristo Jesus. Um forte abraço.